Esses dias eu coloquei lá no meu Instagram uma enquete perguntando sobre como que as pessoas elas lidam com o medo, com as falhas, e os resultados foram bem legais. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você estes resultados. A gente vai fazer algumas reflexões e tirar proveito disso. Aliás, se você não me segue lá no Insta, me segue agora, @AndréAriovaldo, porque lá a gente coloca materiais, conteúdos que são exclusivos para o Instagram. Segue aí, @AndréAriovaldo. E se você chegou agora aqui no meu canal e ainda não me conhece, eu sou André Ariovaldo, sou professor de hipnose e de PNL, formo terapeutas no Brasil e no mundo. Eu criei um método que a gente chama de método Evolua, que faz exatamente isso. Pega uma pessoa que não sabe nada de terapia e ao final do método ela é profissional e está pronta para ser terapeuta. Então, em resumo, eu ajudo você a ser terapeuta. Vem aqui agora nos resultados desta enquete. Se liga, coloca toda a sua atenção. A primeira pergunta que eu fiz, acho que fiz umas 4 ou 5 mais ou menos. A primeira pergunta que eu fiz foi assim: você tem medo de fazer atendimentos online? Você tem medo? Responde assim, ó, coloca aí no comentário. Sim, tenho medo de fazer atendimento online. Ou não, não tenho medo de fazer atendimentos online. Vai colocando para a gente fazer uma enquete aqui também. O resultado foi o seguinte: 36% das pessoas disseram sim, tenho medo de fazer atendimento online. E 64% disse que não tenho medo de fazer atendimento online. Olha que legal! Eu confesso para vocês que eu achava que seria o inverso. Eu achei que mais pessoas responderiam sim e menos responderiam não. Fiquei surpreso e feliz porque quando você supera um medo, você não supera apenas em relação a um contexto. Quando você consegue superar o medo, além de vencer nesse contexto, você também tem uma vitória em outros contextos onde esse mesmo padrão de medo se manifestava. Por isto, é sempre muito vantajoso aprender a trabalhar com o medo. Ele é importante para nós em muitas áreas da nossa vida, em muitos momentos ele é fundamental, vital até mesmo, só que basear a vida no medo talvez não seja muito legal. A segunda pergunta que eu fiz foi assim: você aceita bem as suas falhas? Você aceita bem as suas falhas? Responde no comentário, coloque desse jeito: sim, aceito bem as minhas falhas. Ou não aceito bem as minhas falhas. Como que foi o resultado? 55% das pessoas responderam sim, eu aceito bem, eu lido bem com as minhas falhas. 45% respondeu não aceito bem as minhas falhas. Quando você aprende a lidar com as suas falhas, você vai fazendo as pazes com as falhas. E cada vez mais vai descobrindo que melhor do que perfeito é feito. Eu assisti um vídeo esses dias, era uma neurocientista falando sobre um assunto lá, do cérebro e tal. E ela era muito doida, uma neurocientista assim, muito solta, muito genuína, muito ela mesma, sabe? Nem aí para as câmeras, ela estava ali leve, livre e solta. Ao mesmo tempo, o conteúdo era fantástico. Isso que é legal, porque ela, por ser absurdamente genuína, porque ela era aquela coisa assim, sabe, toda espontânea e tal, ao mesmo tempo ela cria uma conexão. Olha só, estou lembrando dela agora. Perceba a conexão que isso cria. Por que eu comento? Porque às vezes a gente quer criar um padrão, quer criar um perfil. Eu quero ser uma Fátima Bernardes, eu quero ser um William Bonner na frente das câmeras. Só que, cara, às vezes não, quase sempre a gente esquece que quando você se torna você mesmo, quanto mais genuíno você for, mais conexão você vai criar. Então, faça as pazes com as falhas e se permita as experiências, porque a vida vai ter mais fluidez para você.
Vamos lá para a próxima pergunta. Essa foi muito legal, o resultado. Eu perguntei assim: tem coisas que você está perdendo de conquistar pelo medo de errar? Olha aí, vou perguntar de novo. Tem coisas que você está perdendo de conquistar por ter medo de errar? Como que você acha que foi o resultado disso daqui? Mas antes eu quero que você digite aí. Você tem perdido coisas? Tem perdido de conquistar coisas pelo medo de errar? Então você vai escrever assim: sim, estou perdendo de conquistar coisas pelo medo de errar. Ou então você vai colocar não. Não estou perdendo de conquistar coisas pelo medo de errar. É uma frase mais longa, escreva aí do seu jeito, desde que a gente consiga entender. Enquanto você vai digitando isso tudo, vamos aqui para o resultado. Olha só, eu achei impressionante esse resultado. 90% das pessoas responderam que sim, estão perdendo de conquistar coisas porque tem medo de errar. Só 10% disse que não. 90%. Eu achei incrível esse resultado porque ele representa uma quantidade gigantesca de pessoas que estão perdendo de conquistar coisas porque tem medo. Tem medo de se permitir, tem medo do julgamento de alguém, da exposição, tem medo de falar em público, tem medo de dirigir um carro, tem medo de falar com o marido, tem medo de mudar de profissão, tem medo de fazer dinheiro, tem medo de viver, tem medo de morrer. Quantas coisas a gente perde de conquistar por causa do medo? Já falei, mas vou repetir. O medo, ele é importante em muitos momentos da nossa vida, só que basear a vida no medo talvez não seja inteligente, provavelmente é problema, né? Então, 90% é um número bem significativo. Vamos para a próxima, já falei demais sobre aquele lá. A outra pergunta que eu fiz foi assim: você já aprendeu com os seus erros? Esse também o resultado me surpreendeu. A pergunta vou repetir. Você já aprendeu com os seus erros? Como que você acha que foi o resultado? Me surpreendeu. O resultado foi assim: 91% das pessoas responderam que sim, já aprenderam com os erros. 9% respondeu que não aprendeu com os erros. Cara, como é que pode? Pensa só. Como que pode não ter aprendido com um erro? Mas antes de fazermos um julgamento, vamos analisar a nós mesmos. Quantas coisas nós estamos repetindo que não são corretas, que são erradas, vamos usar esse termo. Quantas coisas nós estamos repetindo que elas não são corretas? Quantas coisas? Quantos erros nós precisamos nos libertar deles através do aprendizado que eles podem nos trazer? Olhar para o que está acontecendo para conseguir tomar uma atitude diferente e mudar uma direção. Incrível isto! 91% já aprendeu com os erros, 9% não aprendeu com os erros. Muito, muito incrível. Vamos para o outro. O que eu fiz foi assim: você quer aprender como atender pessoas online? Quer aprender a vencer esse medo para fazer atendimento online? Responde aí no comentário também, antes de eu passar aqui o resultado. Coloca aí: sim, eu quero aprender a vencer o medo de atender online. Ou então coloca: não quero aprender a vencer o medo de fazer atendimento online. A resposta esta foi muito da hora. Vamos colocar essa gíria. 100% disse que sim. 100% disse: eu quero aprender como atender pessoas online. Eu quero vencer esse medo e atender pessoas online. E se você respondeu sim também aqui, ou se mentalizou este sim, deixa eu falar para você sobre o método que vai fazer com que este sim se transforme em realidade, que é o método Evolua. Esse método, ele inicia com uma formação em hipnose clínica e ele evolui para um estágio prático em hipnose clínica. É um completo treinamento que vai
exatamente profissionalizar do começo ao fim. Por isso que a gente fala que é um método de evolução. A gente pega pessoas que não sabem nada sobre terapia e elas passam pelo processo e ao final elas se tornam profissionais em terapia. E quando a gente fala em terapia, não apenas em hipnose clínica, que é a minha especialidade, mas um conjunto de ferramentas. Então, além de hipnose clínica, a gente também aprende no meio disso tudo PNL. Nós aprendemos princípios sistêmicos, constelação familiar sistêmica, processos psicossomáticos, enfim, várias e várias linhas terapêuticas que vão formando um pensamento terapêutico. Quer saber mais? Na descrição você tem um link. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Me siga lá no Instagram, @AndréAriovaldo. Faz agora, já me segue lá no Insta. Também, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clica para se inscrever e aí você segue acompanhando todo o meu material. Gostou do vídeo? Deixa o like, dedinho para cima. Além dos comentários, compartilha, porque mais pessoas precisam também de acesso a esse tipo de informação. E da minha parte, obrigado para você, muito sucesso, muita luz e paz na sua vida. Valeu!